Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 91 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365. Dia 91. A Aliança Renovada. Leituras do dia. Deuteronômio 29, 30. Atos 1. Salmo 17. Leitura de Deuteronômio 29. 1. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Convocou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhes: Vós tendes visto tudo o que o Senhor fez perante os vossos olhos na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos viram, aqueles grandes sinais e maravilhas. Porém, até o dia de hoje, não vos deu o Senhor coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não envelheceram as vossas vestes sobre vós, nem envelheceu a vossa sandália no vosso pé. Não comestes pão, nem bebestes vinho ou bebida forte, para que soubesseis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando chegastes a este lugar, Sion, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, nos saíram ao encontro, à peleja, e nós os ferimos, e tomamos a sua terra, e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Hoje todos vós estáis perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, os vossos anciãos, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos filhos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio de vosso arraial, desde o que corta a tua lenha até o que tira a tua água, para entrardes na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te disse, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não só convosco faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que não está aqui neste dia conosco. Porque vós sabeis que habitamos na terra do Egito e que passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e seus ídolos, madeira e pedra, prata e ouro que havia com elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para ir servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e veneno. E aconteça que, ouvindo as palavras deste juramento, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande segundo a dureza do meu coração, para acrescentar à sede a embriaguez. O Senhor não quererá lhe perdoar,
Antes, então, fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e todas as maldições escritas neste livro jazerão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. E a geração vindoura, vossos filhos, que se levantarem depois de vós, como também o estrangeiro que vier de longe, dirão, vendo as pragas desta terra e as enfermidades com que o Senhor a terá afligido: toda a sua terra é enxofre e sal, abrasada, não se semeará, nem produzirá, e nela crescerá erva alguma, como na destruição de Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações dirão: por que o Senhor fez assim com esta terra? Por que tamanho furor de ira? Então se dirá: porquanto deixaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, que ele fez com eles saindo do Egito, e foram servir a outros deuses e se prostraram a eles, deuses que não conheceram e que não lhes havia dado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição escrita neste livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira, com furor e com grande indignação, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Leitura de Deuteronômio 30. Quando todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te lançar, e te converteres ao Senhor, teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu hoje te ordeno, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor, teu Deus, te restaurará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te tornará a ajuntar dentre todas as nações entre as quais te houver espalhado o Senhor, teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, dali te ajuntará o Senhor, teu Deus, e dali te tomará. E o Senhor, teu Deus, te trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor, teu Deus, porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odeiam e te perseguem. Tornarás, pois, a ouvir a voz do Senhor e cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor, teu Deus, te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se sobre ti para te fazer bem, como se alegrou sobre teus pais. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para que digas: quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nos faça ouvi-lo, para que o compramos? Nem está além do mar para que digas: quem passará por nós além do mar que nulo traga e nos faça ouvi-lo, para que o cumpramos? Porque a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando o Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e guardando os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual vais a possuir.
Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido a te prostituíres com outros deuses, e os servires, então eu te declaro, hoje, que certamente perecerás, não prolongarás os teus dias na terra a que vais, passando o Jordão para entrar nela a possuir. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a longura dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Leitura de Atos 1. Escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, virá do modo como o vistes para o céu ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de sábado. Entrando, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o salário da iniquidade e, precipitando-se, rompeu pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de sorte que em sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Leitura de Salmo 17. Ouve, Senhor, a justa causa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios sinceros. De ti venha o meu direito. Os teus olhos vejam a equidade. Provas o meu coração, visitas-me de noite. Examinas-me e não achas iniquidade. A minha boca não transgride.
Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu me guardei dos caminhos do violento. Os meus passos se apegaram às tuas veredas, os meus pés não vacilaram. A ti eu clamo, ó Deus, porquanto me ouves. Inclina os ouvidos à minha fala. Mostra as tuas maravilhas, tu que livras com a tua destra os que confiam em ti, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Eles estão fechados na sua gordura, com a boca falam arrogantemente. Cercam-nos os seus passos agora, fixam os olhos para nos derrubar por terra. São como o leão que deseja arrebatar a sua presa, como o leãozinho que espreita em esconderijos. Levanta-te, Senhor, defronta-o, abate-o. Livra-me do ímpio pela tua espada. Dos homens, pela tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cujo bem é nesta vida, cujo ventre enches dos teus tesouros ocultos, os quais se fartam de filhos e deixam os seus bens aos seus pequeninos. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e, despertando, me saciarei com a tua semelhança. Pontos principais. Deuteronômio 20:30. Moisés convoca Israel para renovar a aliança na terra de Moabe, abrangendo não apenas os presentes, mas também as gerações futuras. Ele adverte contra o coração que se desvia para a idolatria, pois a desobediência trará juízo. As coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas são para nós e para nossos filhos. No capítulo 30, Deus promete restauração após o arrependimento. Te tornará a ajuntar, te trará à terra, circuncidará o teu coração. A palavra está próxima, na boca e no coração. Moisés conclui com a escolha fundamental: a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhei a vida. Atos 1. O livro de Atos começa com a ascensão de Jesus. Ele aparece por 40 dias após a ressurreição, falando do reino de Deus, e promete o batismo com o Espírito Santo. Ao perguntarem sobre a restauração do reino a Israel, Jesus responde: Não vos compete saber tempos ou épocas, mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Ele é elevado ao céu e os anjos anunciam seu retorno. Os discípulos permanecem em oração no cenáculo. Matias é escolhido para ocupar o lugar de Judas como apóstolo. Salmo 17. Salmo de Davi, clamando por justiça e proteção contra os inimigos. Davi afirma sua integridade e confia que Deus prova seu coração. Ele pede: Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Contrasta a porção dos ímpios, bens nesta vida, com sua própria esperança. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e despertando, me satisfarei com a tua semelhança. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a renovação da aliança e a escolha entre vida e morte, Deuteronômio, a promessa do Espírito Santo e a missão de testemunhar, Atos 1, e a confiança na proteção divina, Salmo 17. Reflita. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos. Você tem se concentrado no que Deus revelou, sua palavra, ou tem se preocupado com mistérios que não lhe competem? Circuncisão do coração. Deus prometeu circuncidar o coração para que Israel o amasse de todo o coração. Isso aponta para a nova aliança, onde Deus transforma nosso interior. Você tem experimentado essa transformação interior? A palavra está perto. A palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Paulo aplica isso à fé em Cristo, Romanos 10:8. A salvação não está distante, está ao seu alcance pela fé. Você já confessou a Jesus como Senhor? Escolhei a vida. Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele nos chama a escolher a vida. Sua vida reflete a escolha pela vida em Deus? Poder para ser testemunha. Jesus prometeu que receberíamos poder ao descer o Espírito Santo.
Você tem experimentado esse poder para testemunhar de Cristo? O Espírito Santo habita em você? Testemunhas até os confins. A missão da Igreja é ser testemunha de Cristo em Jerusalém, onde estamos, Judeia, região, Samaria, diferentes, e confins da terra. Em que território você está sendo testemunha? Perseverança em oração. Os discípulos perseveravam em oração no cenáculo. Você tem perseverado em oração, especialmente em tempos de espera e transição? Guarda-me como a menina dos olhos. Davi pediu proteção íntima e cuidadosa. Você confia que Deus cuida de você com esse cuidado delicado e constante? Contemplar a tua face. A maior esperança de Davi era contemplar a face de Deus. Qual é a sua maior esperança? As bênçãos desta vida ou a presença de Deus na eternidade? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.